Acesse espost.com.br. O nosso assunto na entrevista especial de hoje é saúde. Vamos fazer um alerta sobre as doenças vasculares e os problemas que acarretam este tipo de doenças. Vamos conversar com o Dr. Eliúde Garcia, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aqui no Espírito Santo. Dr. Eliúde, obrigada por nos receber. Eu já começo a nossa entrevista aqui perguntando: quais são essas doenças, né? De fato, o que são essas doenças vasculares? Obrigado pela oportunidade. As doenças vasculares e as cardiovasculares estão hoje entre as principais causas de internação hospitalar e as principais causas de gastos públicos do dinheiro da saúde que é dispensada para esse fim. São doenças com altíssimas mortalidades, altíssimo tempo de internação hospitalar, mas que, por serem doenças crônicas e evolutivas, podem muito bem ser preveníveis quando você começa a entender o início da doença, os fatores de risco e se prevenir desses fatores de risco, mudando o hábito de vida e melhorando a sua qualidade de vida, propiciando com isso um melhor estágio na identificação, tanto na identificação precoce quanto no tratamento na forma mais rápida possível, de maneira que você evite, então, as complicações maiores que essas doenças apresentam. O que a gente pode destacar como complicações dessas doenças vasculares, doutor? Bom, vamos lá. Primeiro, o sistema vascular ele é estruturado em 3 grandes vasos: os vasos linfáticos, os vasos arteriais e os vasos venosos. Então, a artéria, veia e vasos linfáticos é que compõem a árvore circulatória do corpo humano. A artéria ela tem um objetivo de irrigar tecidos e levar oxigênio a esses tecidos. As veias trazem o gás carbônico de volta para o pulmão para esse sangue ser reoxigenado. E o sistema linfático são vasos que fazem parte de uma árvore circulatória que tem uma função muito interessante do ponto de vista de captação de água e proteínas, e com isso você evitar alguns outros problemas com o acúmulo desse material em algum segmento do organismo. Pois bem, as doenças venosas, principalmente, são as mais conhecidas, né? As varizes, a insuficiência venosa crônica, as tromboses, elas têm uma constituição em comum que é, primeiro, o quadro genético. O paciente tem uma propensão genética, está lá no mapeamento genético dele, e você tem fatores de risco que vão desencadear esse fator genético a aviltar. De que maneira? Paciente sedentário, paciente obeso, paciente tabagista, paciente com um nível de estresse muito alto, com a condição social muito inadequada, um seio familiar muito ruim, desestruturado. Isso tudo leva a um acúmulo de fatores de risco que, quando você vai perceber, isso já foi suficiente para desencadear todo o seu mapa genético para que essa doença se desenvolva. Então, é assim com infarto do miocárdio, é assim com derrame cerebral, é assim com a trombose arterial, é assim com as lesões do pé diabético, que, se você não tratar a tempo, vai levando a consequências drásticas, como mutilação ou amputação. No caso de uma doença arterial no rim, a perda do rim. Uma doença arterial nas carótidas, por exemplo, vai levar a um derrame, e no coração, as coronárias, você vai acabar levando um infarto. No caso das tromboses venosas, um quadro grave, que é a trombose venosa na perna, se você não tratar a tempo, não identificar a tempo, esse coágulo pode soltar e ir para o pulmão e dar o que nós chamamos de embolia pulmonar. Isso foi muito estudado e muito difundido ultimamente, sobretudo na pandemia, porque tem uma relação direta da Covid com as doenças circulatórias como um todo. O senhor falou sobre a questão do diabetes, né? E o que chama a atenção é que o Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de pessoas com essa doença, e o Brasil primeiro na América Latina com esse número de casos. E o interessante é que muitas pessoas não sabem que tem essa doença. Nós estamos chegando em 4º lugar, e o que é grave, 50% da população sequer sabe ainda que é diabética. Muitos deles têm o que nós chamamos de síndrome metabólica, que é um alerta e que deveria ser estudado, explicado desde a escola, para que você tenha, dentro desse nível de conhecimento da escola, levar isso para dentro da sua casa e você poder ofertar não só para você mesmo, mas para os seus pais, para que eles possam ter alguma medida preventiva. E o diabetes, ele
tem consequências muito interessantes, tanto do ponto de vista circulatório, quanto do ponto de vista neuropático. O que é isso? Ele leva a uma perda da sensibilidade nos pés, por exemplo, e você não percebe um sapato apertado, uma unha encravada, pisar num prego, uma areia quente, isso leva a algum tipo de trauma. Como você não sente a dor, leva a infecção e você só percebe quando o dano já está numa situação que há pouco que se fazer. Nessa situação, você tem que lembrar também que o diabetes ele ataca o rim, ataca o coração e ataca os olhos. Então, o diabetes é a principal causa de cegueira, junto com o glaucoma, é a principal causa de infarto em pacientes jovens, é a principal causa de amputação no mundo e é a principal causa de insuficiência renal junto com a hipertensão arterial. Qual é o problema disso? É que essa identificação da complicação ela é muito tardia. E com medidas simples, medidas de acompanhamento que nós chamamos de multidisciplinares, nós podemos evitar e diminuir essa situação dramática para esse paciente, colocando ele numa estrada que nós chamamos de saúde vascular. Porque é muito fácil você falar em doença, né? A doença, você está parado ali, ela vai instalar em você. Agora, quando você quer falar em saúde vascular, que é o nosso objetivo nesse mês de agosto azul e vermelho, é exatamente mudar a filosofia de vida dessas pessoas e fazê-las entender que com mudança de hábitos você consegue também mudar a sua qualidade de vida e evitar que essas doenças se manifestem de maneira mais precoce. Agora, como que isso é possível, doutor? Porque nós estamos falando aí de cultura, você mudar o comportamento. É uma pergunta interessante, porque eu sou muito a favor de que essa mudança de cultura ela não passe pelo adulto jovem em si, mas que passe lá na escola. A educação na escola e a saúde pública na escola, ou a saúde de doenças crônicas, sendo entendida pela criança ao longo da sua vida estudantil, vai fazer com que esse indivíduo chegue à sua maturidade com um nível de consciência muito melhor. Então, se nós começamos a falar de obesidade infantil na escola, de síndrome metabólica lá na escola, isso vem ao longo da carreira estudantil desse jovem, ele vai ter condições, primeiro, de se autoprevenir. Segundo, de levar algum grau de conhecimento dentro do seu seio familiar. Porque aí sim, com esse nível de conhecimento, nós vamos mudar realmente, mudar paradigmas e mudar, sobretudo, a cultura do indivíduo de entender. Por quê? Porque se você chega, é comum você encontrar uma criança obesa, o pai está obeso, a mãe está obesa, e não existe o diálogo de o que aquilo ali pode estar acarretando dentro da família. Uma úlcera venosa, que é uma complicação de uma varizes, por exemplo, o final dela é o aparecimento de uma ferida na perna. Olha o transtorno social que uma ferida na perna traz dentro do seio familiar. Quer dizer, as separações, as situações de vergonha, as situações dos familiares, netos, filhos, por vezes. Está ali próximo de uma situação que para eles é ruim, mas é muito pior para o paciente. Então você tem que envolver tudo isso para que ele entenda que quanto mais saudável, melhor, mas que essa responsabilidade ela está dentro da própria família e passa por uma educação, e aí eu acho que a escola é fundamental nesse aspecto. Agora, o senhor acredita que essa demanda, né, ela se multiplicou na pandemia ou se manteve estável? Qual é a situação hoje dessa questão do tratamento das doenças vasculares? Muito bem. O que a pandemia trouxe de ruim de uma forma geral? O isolamento acarreta a mudança de hábitos daqueles pacientes que já estão fazendo, estão praticando esporte, estão tendo uma vida ativa. Quando você quebra esse ritmo, você volta a um sedentarismo praticamente obrigatório. E aí, se você já tem aquele conteúdo genético, já na sua raiz ali, está escrito que você tem propensão a ter doença cardiovascular, o que você vai fazer ali é acumular fatores de risco. Então, você vai parar de fazer caminhada, porque você está no isolamento, você vai parar de fazer determinadas atividades que você fazia no dia a dia, movimentar, circular e ficar dentro de casa, aliado a uma alimentação que, por vezes, até a própria ansiedade desse indivíduo em casa acaba por fazer ele alimentar, e não vai se alimentar com coisas saudáveis, né? Porque o açúcar é muito bom, que ele gera endorfina, e você acaba
dentro dessa ansiedade, acaba comendo mais, se alimentando mal, e aí você está andando pouco, comendo mal. Quem já fuma, já vai fumar, vai aumentar a quantidade de cigarro, você vai começar a ter obesidade, vai começar a ter síndrome metabólica, você torna isso um ciclo vicioso. Como a Covid, ela também te leva, em alguma situação, a uma internação, por vezes, você já vai para o hospital com esse tipo já de mudança de hábito de forma negativa. E isso aí piora no pós-operatório. E ao passo que pacientes que ainda continuam alguma atividade física e que tenha, porventura, o quadro infeccioso, ele tem uma certa condição orgânica melhor para ele sair dessa situação. Agora, é lógico que ninguém fica em casa por uma necessidade, por uma vontade própria. Neste caso, é exatamente por uma situação de proteção. E aí você tem que pensar também que o quadro dramático que é de mortalidade e de complicações do Covid, ele nesse momento supera essa necessidade de você, logicamente, de sair, voltar a ter sua atividade física sendo normalizada. Por isso, né, nesse mês de agosto, então, acontece essa campanha com foco, né, em divulgar e ampliar o conhecimento sobre isso. E é um assunto também que faz parte da legislação aqui no Espírito Santo, para que tenha um destaque maior na prevenção, não é isso, doutor? Isso. Bom, vamos lá. Então, o que é o Agosto Azul e Vermelho? Valorize sua vida e cuide da sua saúde vascular, que é o mote da campanha. Ela visa, como o Outubro Rosa, trazer uma conscientização de que doenças, quando diagnosticadas de forma precoce, com o especialista adequado, leva a uma consequência positiva para esses pacientes, para esses indivíduos. O Agosto Azul e Vermelho, ele tem essa função de trazer essa conscientização, de trazer uma reflexão para as pessoas que entendam que essa mudança de hábito de vida que a gente está clamando, a gente está solicitando e pedindo, que isso vai ter uma consequência positiva lá na frente. E vai ter uma consequência positiva para o indivíduo e o entorno dele, que são seus filhos, são seus familiares, que também podem, a partir de... uma associação. Com um você consegue colocar dois, mudando o hábito, 3 e assim por diante. Mas para isso precisa de ter a repetição da importância, a repetição de quais são essas doenças, o que você pode fazer para prevenir da melhor forma possível, que é, então, o objetivo da campanha. E essa campanha ela está indo, inclusive, até para a Organização Mundial de Saúde, tem carta já indo para a Organização Mundial de Saúde, tentando trazer esse mês de agosto e tornar esse mês de agosto azul e vermelho um agosto azul e vermelho mundial, né, com esse nível de prevenção. E aqui no Espírito Santo nós fomos contemplados através de uma parceria com a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Saúde, presidida pelo Dr. Hércules, e nós conseguimos sair na frente no Brasil, sendo não só o primeiro estado, mas o primeiro país e o primeiro estado a ter uma lei oficial de conscientização do Agosto Azul e Vermelho, que para nós é extremamente relevante e importante, dado ao fim que essa campanha ela venha a se apresentar. E que nós esperamos que tenha muito sucesso, doutor. Obrigada. Joia, eu convido a todos vocês, lembrando sempre, o V do Valorize a Vida, cuide da sua saúde vascular, é extremamente importante você prevenir doenças, é extremamente importante você evitar de chegar a determinadas complicações em que há pouco que se fazer ou então ofertar basicamente um tratamento paliativo. Então, prevenção é sempre o melhor remédio e nós esperamos que isso venha desde a escola, desde o aprendizado infantil até a forma adulta, para que a gente possa, no futuro breve, daqui, 5, 10 anos, a gente está falando com um nível de consciência muito maior para a população. Prevenção, é isso. Conversamos então com o Dr. Eliude Garcia Júnior, que é médico angiologista e também cirurgião vascular. Acesse espost.com.br